Olá pessoal, professora Ana Carla de volta. Nós estamos na 8ª semana de aula, a disciplina de Direito Constitucional no curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. O tema dessa nossa aula agora será Poder Legislativo. Já falamos da teoria geral da separação dos poderes e agora a gente começa a falar de Poder Legislativo especificamente. O Poder Legislativo, ele está em todos os entes da Federação Brasileira e além dos entes da Federação Brasileira, ela também está numa autarquia federal, que são os territórios. Então nós temos Poder Legislativo Federal, representando o Poder Legislativo da União. Nós temos o Poder Legislativo Estadual, representando o Poder Legislativo dos Estados. Poder Legislativo Municipal, representando o Poder Legislativo dos municípios. Poder Legislativo Distrital, representando o Poder Legislativo do Distrito Federal. E nós temos também o Poder Legislativo Territorial, pelo menos em tese. Hoje nós não temos nenhum território dentro da República Federativa do Brasil, mas eles podem ser criados. E se forem, existe também a previsão constitucional para que haja um Poder Legislativo Territorial. O modelo federal da União, ele é marcado pelo bicameralismo. O que é que isso significa? Nós temos a Câmara dos Deputados, com representantes do povo, e nós temos o Senado Federal, com representantes dos Estados-membros. Isso mesmo, os senadores, eles não representam o povo, eles são eleitos pelo povo do seu estado, né? Do seu estado de origem, mas eles representam o estado, né? Dentro desse modelo federativo. No modelo estadual, né, no Poder Legislativo Estadual, ele é marcado pelo unicameralismo. Na verdade, o unicameralismo será para estados, municípios, Distrito Federal e para territórios. Só a União tem o bicameralismo. Dentro dessa ideia de unicameralismo no estado, nós temos um legislativo estadual, que é chamado Assembleia Legislativa, que tem lá os deputados estaduais, que são representantes do povo, eleitos pelo povo daquele estado, tá? O número de deputados estaduais, existe uma formulinha, vocês vão ver no PowerPoint que eu tô deixando aqui para aula, também tá em qualquer livro de direito constitucional, tem isso. Tem uma formulazinha para você saber o número máximo de deputados estaduais, que será o seguinte, será o número de deputados estaduais será igual ao número de deputados federais menos 12, né? E depois que você faz essa operação, você soma a 36. E aí você tem um número máximo de deputados estaduais. Ou seja, visivelmente, ele é proporcional também à população daquele estado. Estados maiores terão assembleias legislativas com maior número de representantes. Isso também ocorre no Congresso Nacional, né? A representação dos estados do Senado, ela é fixa, né, num número fixo. A representação dos deputados tem um número mínimo, tem um número máximo, mas dependendo da população daquele estado, entre o mínimo e o máximo, vai ter estados que têm mais representação e estados com menos representação, de acordo com a população local. No estado, a gente tem que o mandato, né, dos deputados estaduais é um mandato de 4 anos. A Constituição Federal, ela diz que regras sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos, incorporação às Forças Armadas, todas essas regras que estão lá na Constituição previstas para a União, ela se aplica aos parlamentares estaduais. De onde é que está isso? Artigo 27 da Constituição, parágrafo 1º. A remuneração de um parlamentar, ela é chamada de subsídio. Então, o subsídio dos deputados estaduais, ele será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Mas ele pode colocar qualquer valor que ele queira? Não. A Constituição estabeleceu algumas travas. Dentre elas, esse subsídio não pode ser superior a 75% do que é estabelecido para os deputados federais. Então, a Constituição fez um escalonamento de valores de subsídios dos poderes legislativos, estadual, municipal, distrital e territorial. Isso tem a ver com um tema que a gente vai vendo aqui nas aulas mais para frente, que são chamados tetos e subtetos constitucionais. No município, também é marcado pelo unicameralismo, né? Uma única Câmara.
Esse legislativo municipal, ele é representado pela Câmara Municipal, também conhecida como Câmara de Vereadores, né? Ela é composta por vereadores e esses vereadores representam também a população local municipal. O número de vereadores, ele vai ser estabelecido de acordo com o número de habitantes de cada município, até uns limites que a própria Constituição estabeleceu, e vocês vão ver em vários livros de direito constitucional, inclusive nesse que nós estamos adotando para esse capítulo, uma tabelinha bem interessante que mostra como o artigo 29, inciso 4º da Constituição estabeleceu essas regras. Há uma tabelinha que você vê ali pela população qual que é o limite de número de vereadores para cada município. Essa fixação do número de vereadores, além da previsão constitucional, é necessária a lei orgânica de cada município, que tem a previsão disso, né, do número de vereadores que será ali, porque o município pode desejar ter menos do que o que a legislação, que a Constituição Federal permite. De repente, ele não tem condição financeira de ter muitos mais, e ele, pela lei orgânica municipal, ele estabelece um valor menor. Pode? Pode, tá? Então, ela não pode ser feita por resolução da Câmara de Vereadores, é pela lei orgânica, né? Que é a lei máxima do município. O município, então, ele tem esse direito de limitar se desejar. O mandato do vereador, 4 anos, assim como do deputado estadual, assim como do deputado federal. A gente vai ver que no caso do senador, o mandato são de 2 legislaturas, cada legislatura representa 4 anos. No caso do Senado, são 2 legislaturas. O senador tem 8 anos de mandato. Ele tem inviolabilidade e imunidade material, ou seja, são invioláveis suas opiniões, palavras, votos no exercício do mandato e circunscrito ao seu município. Aquilo que ele faz dentro do exercício do seu mandato dentro da circunscrição do seu município, é preservado com a imunidade. A remuneração dele, ela foi estabelecida também pela Constituição Federal, então eu recomendo 2 artigos, 29, inciso 5 e 6, e o artigo 29A da Constituição. Foi um dos artigos da Constituição que foi alterado por várias emendas, e que fala que a remuneração dos vereadores corresponde a, no máximo, 75% do subsídio em espécie dos deputados estaduais. Veja que a Constituição foi estabelecendo um escalonamento, né? Ela fez um escalonamento. Segundo uma tabela, não podendo o total da despesa com remuneração de vereadores ultrapassar 5% da receita do município. Então, a Constituição estabeleceu aí 2 barreiras. Ele tem de ser fixado por lei de iniciativa da Câmara de Vereadores, né? Lembra aquela questão da independência e harmonia dos poderes? Uma das mostras dessa independência e harmonia é ele poder legislar sobre a sua autoadministração e, inclusive, sobre a remuneração. Há uma discussão social muito grande se isso deveria ser assim, né? Se poderia os vereadores, pela vontade própria, os deputados pela vontade própria, votarem o aumento das suas remunerações. Mas, de fato, é isso que está na Constituição, e a ideia é que haja aí uma preservação da autonomia, da independência dos poderes. Mas nada que a gente não possa pensar, né, enquanto coletividade, se isso não tá sofrendo abusos e como impedir esses abusos. O STF, ele, num recurso especial, ele emitiu uma decisão muito interessante que ele deixou claro o seguinte: fixar subsídio na mesma legislatura é ato lesivo, não só ao patrimônio material do poder público, como à moralidade administrativa, patrimônio moral da sociedade. Ou seja, se você está no exercício do seu mandato, você não pode estabelecer aumento de remuneração para você próprio no exercício do mandato. Você pode estabelecer para a próxima legislatura. Isso é uma trava interessante? É suficiente para conter os abusos? Não, ainda há abusos e é importante que a gente encontre mecanismos de encerrar esse ciclo de abuso com dinheiro público. No município, nenhum subsídio, ninguém pode receber acima do prefeito. Então aí é um outro subteto constitucional que, quando a gente estiver tratando de teto, a gente volta para esse tema, não é o tema principal de hoje. No legislativo distrital, também o unicameralismo. O que existe dentro do Distrito Federal é a Câmara Legislativa, então ela recebe um nome que é uma mistura do que acontece no município com o Estado. A gente já estudou o Distrito Federal e a gente viu que ele é um ente federativo misto.
Ela é composta por deputados distritais que representam o povo do Distrito Federal. Os deputados distritais e a Câmara Legislativa, a eles se aplicam todas as regras estabelecidas para o Legislativo dos estados, tá? Tudo aquilo que a gente estudou para estado se aplica ao Distrito Federal. E se um dia houver um território no Brasil? Se houver um território no Brasil, ele também terá um poder legislativo, que também será unicameral. Ele é exercido pela Câmara Territorial, também recebe um nome próprio. Está lá no artigo 33, parágrafo 3º da Constituição, que diz que lei disporá sobre as câmaras territoriais e sua competência deliberativa. Essa lei ainda não existe, porque também, desde a Constituição de 88, não existe territórios. Então não houve uma demanda fática para que essa lei fosse criada. Não está regulamentado esse artigo constitucional. Quando e se houver a criação de um território, cada território vai eleger 4 deputados federais para representar o território no Congresso Nacional, né? Então ele tem direito a 4 deputados federais. O estado tem direito a deputados federais e o território tem direito a deputados federais e o Distrito Federal tem direito a deputados federais. Os municípios não têm direito a deputados federais, tá? Então é uma característica própria, né? Mesmo porque o município entrou na nossa rota de ente federativo com a Constituição de 88 e muito se adaptou dentro da teoria originária do federalismo para receber os municípios como ente federativo. O Congresso Nacional tem suas competências estabelecidas lá no artigo 48 da Constituição. Nesse artigo, fala da competência do Congresso Nacional para propor leis que vão passar pela sanção ou veto do presidente da República. A lei tem diversos incisos. Eu não vou falar de todos, vocês vão ver no livro, vocês vão ver também no slide que foi colocado. Então, eles podem legislar sobre qualquer matéria de competência da União, seja competência exclusiva da União, seja competência concorrente da União com os estados e municípios. O Congresso Nacional é que tem a competência constitucional e institucional para legislar. Sistema tributário, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, modificação do efetivo das Forças Armadas, planos e programas nacionais e regionais e setoriais de desenvolvimento, muito interessantes para a nossa área de políticas públicas, transferência temporária da sede do governo, que a gente estudou quando falou dos entes federativos, concessão de anistia, criação, transformação e extinção de cargos, funções e empregos públicos. Há uma série de temas que são de competência da União e quem que é o órgão legislativo da União? Congresso Nacional, a competência dele também. A Câmara dos Deputados é uma das casas legislativas do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem 2 casas legislativas, a Câmara e o Senado. A Câmara dos Deputados ela é composta por representantes do povo, deputados federais. Eles são eleitos de forma proporcional ao número de habitantes do estado, do Distrito Federal ou do território. No caso do território não é proporcional, são 4 sempre fixos, do estado ou do Distrito Federal. Eles têm o número de deputados, existe um limite constitucional para ele, tá? Sendo proporcional à população, eles nunca serão menos que 8 deputados e nunca mais que 70 deputados. Dentro dessa margem, você vai ter ali a possibilidade de calcular esse número de deputados. O mandato é de 4 anos, ou seja, uma legislatura, e é permitida a reeleição. A remuneração de um deputado, o subsídio de um deputado, ele também, assim como dos vereadores que eu mostrei para vocês, ele também passou por várias alterações legislativas e nós temos o Decreto Legislativo 276 de 2014 e a Lei 13.752 de 2018, que estabelecem ali os limites. E qual que ficou o limite? O subsídio mensal dos ministros do STF como uma forma de igualdade entre os poderes. Os requisitos para candidatura de um deputado federal é ser brasileiro nato ou naturalizado, está lá no artigo 14 da Constituição, parágrafo 3º, inciso 1, e quem pode assumir a presidência da casa? Brasileiro nato. Por quê? Porque ele está na linha sucessória da presidência da República, que é exclusiva para brasileiro nato. Então, qualquer pessoa
brasileira nata ou naturalizada pode ser deputado federal, mas só o brasileiro nato será o presidente da casa. Tem de ter mais que 21 anos, tem de estar no pleno exercício dos seus direitos políticos, ele tem de ter feito o seu alistamento eleitoral, ele tem de ter domicílio eleitoral na circunscrição em que ele pretenda ser deputado estadual, de que estado que ele pretenda ser deputado estadual, e ele tem de ter filiação partidária. No Brasil ainda não existe a possibilidade das candidaturas avulsas. A Câmara dos Deputados tem competências que lhes são íncitas, estão lá no artigo 51 da Constituição, e isso independe de sanção presidencial. Essas competências, quando elas são exaradas através de um processo legislativo, é feito não como lei ordinária ou lei complementar, mas através de resoluções. Exemplos dessas competências que são natas da Câmara, independentemente da sanção ou veto do presidente da República. Autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra presidente e vice-presidente da República e ministros de Estado. Proceder à tomada de contas do presidente da República ao final de cada exercício, elaborar o seu regimento interno, dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação e transformação e extinção de cargos ligados à sua ação, né? Então, nós temos várias outras atribuições que estão lá, artigo 51, é simplesinho, vai lá ler todos os incisos, você vai ver que eles são atividades que são competências exclusivas da Câmara de Deputados. Estamos no Legislativo Federal, da Câmara de Deputados. E o Senado Federal? É a segunda casa. Quem compõe o Senado Federal? A composição do Senado Federal é por senadores representantes do Estado, dos Estados e do Distrito Federal. Não representam municípios, né? Não representam o território, mas representam os Estados e o Distrito Federal. Quando forem criados territórios, eles não terão representação no Senado Federal. A eleição, né, para você ser senador, ele é eleito pelo povo, mas ele segue o princípio majoritário, não o princípio proporcional. O estado tenha X ou Y número de habitantes, a quantidade de senadores será sempre a mesma, 3. Serão 3 os senadores de cada estado, e cada senador tem 2 suplentes no caso de afastamento do cargo, por qualquer motivo, seja provisório, seja permanente. O mandato é de 8 anos, ou seja, 2 legislaturas. A renovação se dá a cada 4 anos, mas essa renovação ela não se dá integral. Numa eleição, 1/3 dos senadores são extingue-se, né? Acaba aquele mandato, e 1/3 dos senadores ou são reeleitos ou novos senadores são eleitos. E na eleição seguinte, daqui 4 anos, 2/3. A última eleição presidencial, porque a eleição de deputados e senadores acompanham a eleição do presidente da República, ela renovou então 2/3 dos senadores por cada estado. O subsídio mensal dele vai seguir a mesma regra dos deputados federais, Decreto Legislativo 276 de 2014 e Lei 13.752 de 2018, segue o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quais são os requisitos para você se candidatar a senador? Ser brasileiro nato e naturalizado, aqui vale a regra que o presidente da casa é sempre o brasileiro nato, maior que 35 anos, no pleno exercício dos seus direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição da qual ele queira se fazer senador, filiação partidária. Há competências também que são competências próprias do Senado, que não dependem de sanção ou veto do presidente da República e também se manifestam na forma de resoluções, como a gente viu na Câmara. Exemplos, não vou citar todos os casos, vai lá no artigo 52 da Constituição e lê esse artigo. Nós temos processar e julgar o presidente da República e o vice-presidente, ministros de estados, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica por crimes de responsabilidade. Processar e julgar ministros do STF, membros do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, do Advogado-Geral da União por crimes de responsabilidade. Aprovar por voto secreto a ida de ministros para os tribunais superiores, a condução de ministros do TCU quando indicados pelo presidente da República, a indicação de governador de territórios, a indicação do procurador
Geral da República. Então eles aprovam, o presidente indica e eles aprovam mediante voto secreto depois de uma arguição pública. Esses são exemplos, existem outras atribuições, questões ligadas à dívida pública, que é um tema muito importante para a gente que trabalha com políticas públicas. A maioria delas, para que esses entes da federação possam se endividar, dependem de uma resolução através desse processo legislativo junto ao Senado Federal. É uma competência própria do Senado. Há também eleger os membros do Conselho da República, enfim, são vários essas competências, essas obrigações. Eu vou concluir então aqui o ciclo relativo a poder legislativo, o que não falamos e por que não falamos e quando vamos falar. Nós não falamos de processo legislativo e nós não falamos do funcionamento de comissões parlamentares de inquérito. Por que não falamos? Porque nós temos uma disciplina própria dentro do curso de Gestão de Políticas Públicas que se chama Poder Legislativo e Políticas Públicas. Lá sim, a gente vai ver processo legislativo, comissões e a relação do Poder Legislativo com o Poder Executivo na execução das políticas públicas. Nesse ponto, o processo legislativo é extremamente fundamental. Então, paramos por aqui, Poder Legislativo. Fiquem comigo para o próximo vídeo ainda da semana 8, que vai ser Poder Executivo e depois Poder Judiciário. Um abraço a todos.